Bora falar de futebol? Bora falar desse empate no estádio do Morumbi, placar de 1-1 para São Paulo e Bahia, um confronto entre uma equipe reativa e uma equipe propositiva, pelo menos nesse jogo especificamente. Um São Paulo pressionado demais, chegando ao estádio do Morumbi já com o torcedor buzinando. É claro, não é permitido ter torcida no estádio ainda, mas nos arredores ninguém pode falar nada, é rua. E aí, para protestar, muitos torcedores se amontoaram por ali para receber o São Paulo, com críticas, com cantos bastante críticos, para ser educado, embora redundante, com faixas criticando o trabalho do Fernando Diniz, criticando o trabalho do elenco e criticando o trabalho da diretoria. Foi nesse clima que o São Paulo entrou em campo para enfrentar o Bahia depois da derrota lá em São Januário para o Vasco por 2-1. Já a equipe do Bahia vinha de duas vitórias, uma por 1-0, outra por 2-1. Aliás, essa por 2-1 contra o Red Bull Bragantino, lá no último minutinho, a vitória por 1-0 sobre o Coritiba. No fim das contas, uma equipe reativa, a outra propositiva. A diferença é que a equipe reativa foi eficiente, a equipe reativa cumpriu com aquilo que se esperava do início ao fim. A equipe propositiva, não. A equipe propositiva do Fernando Diniz teve uma proposta de posse de bola e nada mais. E o Fernando Diniz abriu mão dessa proposta para empatar o jogo. Então a proposta não funcionou. Embora o empate tenha sido o resultado, a proposta do Roger Machado funcionou muito melhor. Até porque ela foi até o final do jogo diferente da que o Fernando Diniz tinha desde o início da partida. Bom, um Bahia marcando no 4-4-2, com o Rodriguinho e o Gilberto mais à frente, e aí o Rossi e o Elber, o Rossi pela direita e o Elber pela esquerda, sendo os extremos da segunda linha de 4 jogadores e saindo para pegar quem se aproximava dos lados do campo para que a jogada não progredisse nem pelo meio e nem pelos lados. Isso funcionou muito bem, ainda que quando o São Paulo conseguiu um espaço, o Pablo aos 4 minutos não conseguiu finalizar a gol. Foi na base do cruzamento na área. Inversão de bola, cruzamento na área, no fim das contas a bola não entrou e nem era a proposta do São Paulo entrar dessa forma a bola contra o Bahia. E outras oportunidades apareceram, como por exemplo o chute travado do Tietê numa jogada do Igor Gomes com o Bueno ali no meio. E aí, com essa jogada, o Vitor Bueno solta para o Igor Gomes, aquela tabela simples, penetração do Tietê, ele tem o chute travado. Poucas oportunidades aconteceram para essa entrada, para essa pisada na área. O Dani Alves já também lançou da direita para a esquerda para o Vitor Bueno receber uma bola. Veja que pela segunda vez eu estou falando de cruzamento. Teve um lance com o Tietê e um segundo cruzamento, o Vitor Bueno domina a bola, depois de uma falha do Rossi, ele acaba passando da bola, erra o tempo, ele domina, não percebe que está livre, dá um chute meio torto, a bola vai para fora, desperdiça mais uma chance. E por fim, ainda no primeiro tempo, a saída errada de bola do Douglas resulta num Pablo que consegue receber o passe e bater de fora da área, mas ela não entra, vai para fora. O São Paulo criou muito pouco, foi o que eu falei, a proposta de jogo do São Paulo não encaixou, não funcionou. São Paulo não conseguiu jogar como queria. Quando tentava girar a bola, trabalhar, era um São Paulo que tinha o Daniel Alves absolutamente livre, um coringa dentro de campo, ele ia buscar a bola entre os zagueiros, ele aparecia dentro da área, ele pegava a bola no meio, às vezes ia para a lateral direita, ele era um coringa dentro de campo, ficava solto, enquanto o São Paulo tinha o Lisieiro e o Tietê lado a lado, o Igor Gomes, aliás, o Igor Vinícius na direita e o Reinaldo na esquerda, o Daniel Alves ali perambulando, e além disso, o Pablo à frente junto com o Vitor Bueno e com o Igor Gomes. O Igor Gomes também um pouco mais solto, só que mais solto ali na intermediária. O Daniel Alves solto no campo inteiro. E isso não funcionou, as jogadas não saíram como o São Paulo queria. Para prejudicar ainda mais, a proposta do Bahia foi extremamente eficiente, tanto que o Bahia tem pênalti. Olha só, na jogada do Bahia, do pênalti, é uma jogada que começa com o Rodriguinho faz o lançamento para o Gilberto, e aí o Tietê não consegue marcar o Rodriguinho, ele acompanha o Rodriguinho, mas acompanha atrasado. O Gilberto não tem a marcação do Arboleda, o Arboleda se enrola, o Gilberto consegue dominar, tem a calma para passar na infiltração do Rodriguinho e ele sofreu o pênalti. Perde o pênalti, é verdade, o Bahia não converte o gol, o Gilberto não consegue balançar as redes, mas em seguida, 3 minutos depois, o Bahia faz o gol. O Bahia faz o gol numa falha do Reinaldo.
Uma boa observação num passe longo, no ponto futuro, com a linha do São Paulo alta. O Reinaldo não consegue acompanhar o Rossi, que dispara, o Arboleda ainda tenta consertar, mas aí o Bahia abre o placar. E essa linha alta tem que ser muito bem trabalhada pelo São Paulo. Não é de hoje que o São Paulo vem tomando contra-ataque perigoso, contra-ataque que resulta em gol, jogadores em velocidade no mano a mano. Isso é algo que o São Paulo do Fernando Diniz tem como defeito claro, aberto e público para todo mundo ver. Todo mundo, sem exceção. Para o Mirassol ver, por exemplo. Então, não exige tanta qualidade para furar uma defesa que basta um mínimo erro para o mano a mano já nem existir, o jogador sai cara a cara com o Volpi. Então, defensivamente o São Paulo acaba se complicando e ofensivamente cria pouco. E é um time que quando criava muito já não fazia tantos gols. Já tinha uma média basicamente de gols muito parecida com outros times que criavam bem menos. Então o São Paulo está numa decadência muito grande em termos de proposição de jogo, proposta dentro do campo e, além de tudo, defensivamente, realmente não funciona. Na segunda etapa, o Fernando Diniz coloca o Luciano em campo para a estreia e o Luciano aparece pela direita. Nos primeiros momentos, ainda meio perdido, chega a tropeçar na primeira bola que recebe, mas depois ele encaixa no jogo. Não só ele, como todos os jogadores que o Diniz coloca, melhor dizendo, acabam encaixando. Mas é um encaixe que nada tem a ver com o estilo de jogo do Fernando Diniz. Nada. O São Paulo termina o jogo com Léo e Arboleda, ele tira um dos zagueiros, coloca o Léo para ser um jogador de bom passe, com o Arboleda sendo o único zagueiro em campo. Aí o Dani Alves na direita, o Reinaldo na esquerda, aí o Dani sem tanta liberdade, e ele empilha meio-campista e atacante para sobra de bola, para segunda bola, porque ele ia passar a lançar a bola na área, com o Reinaldo, com o Léo e com o Dani, o Léo já mais para o final do jogo, e a partir daí ele contava em achar quem? O Gonzalo Carneiro, para ou desviar para o gol, ou desviar para trás, ou desviar para dentro da área. Aos 39 minutos do segundo tempo, essa jogada funciona. No escanteio, o Gonzalo Carneiro desvia para trás, o Luciano aparece sozinho na falha de marcação do João Pedro para empatar a partida. Mas o São Paulo, no segundo tempo, teve o gol e, antes disso, um chute de fora do Reinaldo. Novamente sem criar, sem incomodar. E aí, depois do gol, quando já está na base do abafa, uma inversão de jogada para o Reinaldo, falha de marcação do Bahia que permite o domínio do jogador que é perigoso ofensivamente, tem o cruzamento para o Pablo e ele não chega, cruzamento rasteiro, ele não chega para encostar, a bola passa à frente do gol. Agora, nós estamos observando que não é o estilo de jogo do Diniz que está buscando o gol nesse momento. É algo basicamente voltado para a bola na área, para o jogador mais alto desviar para o gol ou desviar para alguém receber dentro da área e bater, porque ele empilhou o jogador de frente ali na meia-lua e dentro da área. Já o Bahia, mantendo a proposta dele, não saiu com a vitória, mas conseguiu ser perigoso também. Olha só, o Bahia teve uma chance desperdiçada com o Gilberto no contra-ataque, depois de um passe do João Pedro muito bonito, o Arboleda não consegue impedir a disparada do Gilberto, ele bate e o Volpi faz a defesa. Exigiu a defesa do Volpi. O Elber roubou uma bola na saída de bola. Saiu cara a cara com o Volpi, exigiu defesa do Volpi também. Terceiro lance, o Elber aí já no 1-1, numa jogada de escanteio curto, invade a grande área, bate direto em vez de cruzar, o Daniel Alves desvia, o Volpi estava vendido, a bola bate na trave e sai. Então, o Bahia teve, olhando para o jogo inteiro, o mesmo número de chances reais que o São Paulo teve. Só que o Bahia foi ainda mais perigoso, jogando de forma reativa e encaixando a proposta que tinha desde o início da partida. Já o São Paulo não encaixou a sua proposta em momento algum, mesmo com todas as substituições. Teve de apelar para a bola na área, que está longe de ser o que o Fernando Diniz queria, e terminou o jogo contra o Bahia com 37 cruzamentos na área. Para você ter uma ideia, contra o Vasco foram 21. E o Vasco é um jogo que o Fernando Diniz elogia, diz que foi uma evolução dentro da oscilação da equipe. Então, de fato, essa oscilação gigantesca se deve também, não só à questão técnica dos atletas, mas a um trabalho de bola lento do São Paulo. Tem passe de primeira aqui e ali, mas principalmente quando a transição acontece, o São Paulo sempre procura os laterais para se armar, e os laterais não estão em velocidade, não estão em progressão, eles estão esperando a bola
para trabalhar com alguém em progressão, e aí as zagas conseguem se arrumar e se montar, e o São Paulo tem dificuldades para entrar. Então, Fernando Diniz tem muito trabalho, porque o Raí garantiu a manutenção dele, mas tem muito trabalho para fazer aquilo o que estava fazendo antes da pandemia. Aquilo que o São Paulo tinha apresentado antes da pandemia, que era uma melhora defensiva e uma maior criação de jogadas em conjunto com o aproveitamento das finalizações em gol. Isso se inverteu. São Paulo continua se defendendo mal, está criando muito menos, e assim como está criando menos, também está fazendo menos gols do que já fazia antes, que era pouco, dentro das possibilidades que tinha. Então, é um São Paulo que ainda tem muito a evoluir, muito a trabalhar, pode ganhar com o Luciano, foi uma movimentação interessante que ele mostrou, ligado no jogo, mas ao mesmo tempo é pouco, porque a bola tem que chegar, o Luciano é um jogador de frente e o meio-campo não está conseguindo criar. Bom, falei bastante sobre essa partida, agora é claro, eu quero o seu like para ajudar esse vídeo a dar um up. Quero o seu comentário aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida, manda, se você discordar de algo também mande, se você quiser perguntar, já falei sobre dúvidas, se você quiser concordar, concorde também, enfim. Deixe seu like, deixe seu comentário e inscreva-se no canal para mais análises, que é muito legal interagir com você que está aí do outro lado, tá bom? Bora falar de futebol!